Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, pela sua participação aqui. Estamos ao vivo e agora vamos falar de Olimpíada. Brasil em destaque no mundo e o risco de um ataque terrorista. Será que isso é possível? Eu vou conversar agora com o Sheikh Abdelhamid, que é líder religioso da Mesquita do Brasil e é presidente do Conselho Superior dos Teólogos em Assuntos Islâmicos aqui no Brasil. Muito obrigada, Sheikh, pela sua participação. Just in case, só para o caso da gente precisar, tem aqui o intérprete do Sheikh. Caso a gente precise, né, Sheikh? Caso eu fale alguma coisa que o senhor não entenda, que é o Sadeddine Abou Nimri, tá? Então, se tudo for bem, Sadeddine, a gente nem vai se falar. E o Mauro está com cientista político. Eu estou aqui com o Reni Ozzi Cuquier, que é cientista político, professor também de Relações Internacionais da SPM. Obrigado pela sua presença. Obrigado, aqui. Prazer estar aqui. Professor Reni, muito obrigada pela participação. O que todos querem saber agora é: o senhor acredita que há o risco de um ataque terrorista no Brasil por causa das Olimpíadas e dessa visibilidade? هل هناك أي خطر من أعمال إرهابية في الألعاب الأولمبية في البرازيل في هذه الفترة؟ Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Testemunho que não há outra divindade a não ser Deus, testemunho que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus. Tem uma coisa muito importante: os terroristas não têm nada a ver com o Islã. Nada a ver com o Islã? Nada. Mas dos 360 ataques terroristas só nesse mês de junho, em todo o mundo, na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, eles eram da religião islâmica. Essas coisas têm 3 motivos. Que não são religiosos. Sim, eles têm 3 motivos, problema deles. A primeira, You can say it in English if it's is it easier for you to say it in English? Se for mais fácil para ele falar em inglês, pode falar em inglês, eu traduzo para vocês. أول شيء الجهل، ثاني شيء عدم فهم الدين، ثالث شيء الظلم. Os motivos dessa revolução toda é a falta de conhecimento, a ignorância da religião, a falta de conhecimento e a falta de prática correta e a injustiça que reina no mundo todo e em certas sociedades também. Então são representantes do Islã que não conhecem o Islã. They are religious, but they don't know their own religion. ما هو الناس ما بيفهموش الإسلام وبالطبع. نعم، المشكلة تكمن في سوء الفهم أو في الجهل أو في وقوع الظلم، لأن الظلم يولد الإرهاب. ولذلك نحن نقول أن هذه البلد دائما هي بلد قانون، يجب أن نحقق فيها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. Só a minha amiga Samira está entendendo o que o senhor está falando agora. Vamos lá, Sadeddine. Bom, o motivo de toda esses ataques todos geram o quê? Provém de onde? Provém da ignorância, da falta de conhecimento e da injustiça que em certas sociedades que reinam. Então, e o Islã promove o quê? Promove a implantação da justiça e o entendimento correto da religião para poder ser chamado de muçulmano, embora que ninguém pode fazer ou tenha liberdade ou autorização de praticar nenhum ato de terror ou de violência contra ninguém nesse mundo. Mas tem um conceito... Embora que a gente considere esse país um país de leis, e um país que respeita as leis e respeita o direito humano. Então, é um país que nós honramos e gostamos de viver nele e gostamos que todo mundo respeite as suas leis e seja um cidadão correto. Sim, o Brasil recebe muito bem todos os imigrantes, todas as religiões. O Brasil é um país que não tem grandes questões ou não participa dessas questões com animosidade, com briga. We like everybody, we love everybody. We don't fight for religion or any kind. Então, o Brasil não seria, pelo menos uma primeira análise, alvo de terrorismo. Mas existe um conceito na religião islâmica, que é da taquia, que é poder mentir ou dissimular ou fingir para chegar ao seu a um objetivo.
Então, eu gostaria que o senhor dissesse como as pessoas podem confiar se esse conceito de taquia autoriza essa dissimulação, essa mentira, para se chegar a um objetivo, que é converter o mundo ao Islã, ou pela pregação, pela persuasão, ou pela força. موضوع التقية هل هو من أساس الإسلام وكيف يمكن للعالم أن يثق في المسلمين إذا كانوا يتبعون هذا الأسلوب لتحقيق أهدافهم Nosso profeta Muhammad, ele disse: eu fui enviado completar a ética, a moralidade, a convivência, a justiça, a boa conduta ou o bom caráter. Coisas fundamentais no Islã. فهذا الدين الذي أعلن فيه رسول الإسلام هذه القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة ليس فيه تقية. O profeta Muhammad ele estabilizou a situação do mundo árabe e insistiu em fundar o bom convívio e a boa educação e bom comportamento para com todos. Então o Islã defende a justiça, defende a igualdade, defende tudo que é bom para toda a sociedade e a comunidade em geral. Então uma religião como essa não pode ter uma conduta como essa que você acabou de citar, que é a Turquia. Então esse seria um tipo de engano. E no Islã não existe enganação, existe a sinceridade, existe a pureza e o comportamento sincero para com todos. Essa radicalização está atrapalhando, está interferindo, está afetando a imagem do Islã, da verdadeira religião, da bondade, da ética, está afetando o centro e o significado dessa religião tão grande? هذا تزمت يسيء إلى سمعة الإسلام بكل التصرفات التي تحصل. نعم، لا شك أن في كل الأديان هناك شواذ، لكن لا يحسب ذلك على الدين، لأن الدين حجة على الجميع وليس هناك أحد حجة على الدين. Em toda religião, em toda sociedade, em todo lugar, em todo ambiente existe pessoas irregulares que fazem o contrário daquilo que é seguido, daquilo que é pregado pela comunidade ou pela própria religião. Então, se um indivíduo comete algum erro, uma falha, isso não pode comprometer a sociedade, a religião, porque o erro volta para quem o praticou e não a comunidade ou não a religião a quem ele pertence. Então, o erro é da própria pessoa que comete. Não, a gente tem que lembrar aqui que também não são só os muçulmanos que cometem atos terroristas. O ataque no Japão pode ter sido considerado um ato terrorista. O ataque foi na Noruega, que uma pessoa também matou muita gente. Cristão. E era cristão. Não estamos aqui dizendo que e não é uma exclusividade, tá, gente? Mas esse tipo de notícia acaba interferindo na visão que outras pessoas têm do mundo islâmico. Vamos falar com o cientista político. E até em relação a isso, tem um comentário aqui do Lamarck Dias falando exatamente isso. Cristãos já praticaram muitas atrocidades pelo mundo e não se pode culpar o cristianismo por isso. Agora, na sua interpretação, por que neste momento a maior parte dos ataques terroristas que tem acontecido no mundo tem o cunho religioso por trás e a religião islâmica como pano de fundo? Acho que quando a gente fala dessa questão do fundamentalismo religioso, a pergunta é como que ideias que vêm das religiões que promovem paz, amor, tolerância, podem criar ideologias tão destrutivas e radicais. E aí, se simplesmente fosse algo distante das pessoas, seria muito difícil de encontrar essa conexão. E o que nós enxergamos é que se nós olharmos para o imaginário e para conceitos que existem dentro das religiões, as religiões falam de certas histórias e coisas que são usadas por grupos radicais, fundamentalistas, que têm sinergia com as pessoas, como, por exemplo, Apocalipse. O Estado Islâmico ele fala muito de Apocalipse, uma guerra entre o bem e o mal, sacrifício, martírio, são conceitos recorrentes dentro de todas as religiões. E aí, um grupo que tem uma ideologia política, com um interesse específico, usa
esses conceitos religiosos para o seu propósito político. Então, acho que o problema do terrorismo fundamentalista de origem religiosa, ele, de certa forma, tem uma ligação não voluntária, mas com a história das religiões. Você não consegue separar uma coisa da outra. Mas dentro de um determinado contexto, dentro do contexto político e social que se vive num dado momento, pode provocar essa radicalização? Acho que a questão política e social, na verdade, ela é explorada por aqueles que têm um propósito de alcançar um objetivo. Mas esse objetivo só ganha sustentação se ele tem uma ideia maior. É como se fosse uma ideologia. Não Professor, é o contrário? No caso dos países europeus, que são palco desses atentados terroristas, a França, por exemplo, a França tem uma atividade dentro da Síria, participou de alguns movimentos dentro do Iraque, Estados Unidos tem as ações no norte da África, o Brasil não participa efetivamente desses conflitos, ou não interfere, pelo menos militarmente, nesses conflitos do Oriente Médio. O senhor acredita que o Brasil possa, por causa do palco da Olimpíada, ser vítima ou ser palco de um atentado terrorista, mesmo que seja alguma coisa de um lobo solitário? Acho que esse é um ponto importante, Mariana, fazer uma distinção de por que o Brasil corre um risco. E sim, ele corre. Ele corre um risco porque ele é o palco do maior evento esportivo do mundo. A estratégia do terrorismo é aterrorizar as pessoas. E, para isso, ele está lutando ou criando uma tática de pânico. Ele precisa de palco e precisa de plateia. Nós temos grande plateia assistindo o que está acontecendo aqui no Brasil. Não que o Brasil tenha tensões sociais, tenha problemas de etnia, de religiões, mas nós vamos ser um palco. E hoje o terrorismo ele é um fenômeno mundial e esses grupos fundamentalistas que estão operando, como o ISIS, ele não faz distinção de nacionalidade, de etnia ou de religião. Inclusive, ele mata muito mais muçulmanos do que qualquer outros. Então, o Brasil não pode achar que, porque nós não temos esses problemas, nós não somos um alvo. Nós seremos um alvo circunstancial, porque nós vamos sediar esse evento. Então, o Brasil tem que estar preparado. E aí, isso pode acontecer de muitas maneiras. Pode ser um lobo solitário, pode ser células enviadas para o Brasil, pode ter gente já aqui que simpatiza e está em contato com outros. Por falar nisso, a gente precisa informar que já 12 pessoas foram presas em 8 estados. Hoje o próprio já ministro hoje Alexandre de Moraes a disse que são células, eram amadores, bem amadoras. Muito amadores, o meio de comunicação, a forma como eles estavam buscando armas, etc., não era alguma coisa consistente com o resto, com o que nós estamos assistindo no resto do mundo. Mas é um sinal de que tem gente pensando, comprando essa ideologia. Os mais sofisticados é muito difícil de saber. Países que gastam muito e estão preocupados com esse problema há bastante tempo não conseguem prever o que está acontecendo e são vítimas recorrentes. Ou, às vezes, eles também não têm leis que permitam a prisão de alguém que ainda não fez nada, né? Mas eles têm outras leis que vão mais fundo na vigilância e no monitoramento, coisas que nós não temos nem a estrutura, nunca se foi investido nisso para buscar e se preocupar com esse problema, e agora é uma realidade, pelo contexto das Olimpíadas e pelo que está acontecendo no mundo. Mauro, o que vem chegando aí? Alguns comentários, por exemplo, a Bia falando a Síria está sendo dizimada. Entre o Estado Islâmico e os Estados Unidos, quem se dá mal é a população. A Síria está sendo dizimada. Entre o Estado Islâmico e os Estados Unidos, quem está sofrendo é a população. De que maneira a religião pode ajudar e não ser usada só como motivo para a violência? De que maneira ela pode ajudar agora? سوريا بالنازع بين أمريكا والإرهاب كيف يمكن مساعدة الشعب السوري الذي يعاني من هذا يجب أن تكون المساعدة للشعب السوري ليس فتح الدول لأهل سوريا وإنما حل هذه المشكلة في وطنهم وإنصاف المظلومين هناك وهذا هو العدل الذي يتمناه كل إنسان أن يعيش في وطنه بين أهله. A melhor solução que pode ser dada, o tipo de ajuda que pode ser oferecido, dado ao povo sírio, não através de abrir as fronteiras, as portas para o povo sírio que se refugia em todas as partes do mundo, mas sim
todo mundo colabore para que haja uma solução pacífica e justa desse conflito e fazer com que o povo não precisa sair mais do seu país, da sua pátria e largar tudo e se refugiar no mundo todo, e sim voltar a viver em paz na sua pátria, na sua terra. Um refugiado não quer ser um refugiado. Um refugiado não quer abandonar todas as suas coisas, toda a sua família, tudo que tinha num país e atravessar uma fronteira a pé, ou num barquinho, ou num bote. Ele não quer fazer isso, ele precisa fazer isso. É uma situação que comove o mundo inteiro e que é lamentável. من الذي من مصلحته هذه الحروب؟ Quem é que é o maior interessado em manter essas guerras, esses conflitos, especificamente na nossa região? Fabricantes de armas? تمام. Também. طيب. E quem mais? هذا كم فابريكا في العالم؟ وما هي الدول التي تملك الأسلحة الناسفة؟ Quantas fábricas de armamentos existem no mundo e quem são os países que fabricam os poderosos armamentos? São 5 países. Estados Unidos, Estados Unidos, Rússia, França, Inglaterra, Israel. França, Inglaterra e Israel. São os maiores Israel. fabricantes de armas. tá. tem país do árabe? Tem algum país árabe no meio que tem fabricação de armas? Tem algum país árabe no meio? Não, não tem. Entre Não, os sim. maiores fabricantes, não. يبقى Os países árabes têm petróleo. بلاد العرب وبلاد الإسلام فيها البترول الذي يسعى الجميع إلى نهب ثرواته وتعميم المشكلات حتى يستطيعوا أن يبيعوا ما عندهم من أسلحة وينهبوا ثورات هذه البلاد. Então a coisa fica muito mais clara de que o interesse maior em alguém produz que vender seu produto. É onde é o campo mais propício para isso, para vender seu produto e lucrar bastante dinheiro e manter a sua fabricação, a sua produção em pleno movimento. E a nossa região é onde tem um petróleo que todo mundo procura, todo mundo briga por ele. Então não há região melhor e campo mais propício para manter essa região em conflito, para cada vez gerar mais riquezas para os países fabricantes de armas. Conflitos também na África, que recebem armas também, recebem patrocínio e armas. Mas nem tanto quanto a região do Oriente Médio. É verdade. لكن é verdade. الحقيقة أن هذه السيناريوهات كلها التي تمارس في العالم إنما هي وراءها جماعات لمصلحتها أن تظل هذه الحروب وأن يكون هذا التشريد للناس من أوطانه. Atrás desses cenários que a gente assiste e vê todo dia na mídia, existe um propósito de quem realmente seria o maior interessado em manter esses conflitos ao redor do mundo, em todas as partes. Se o Donald Trump ganhar nos Estados Unidos. فما يحدث سياسة وليس دين. O que acontece então é a politicagem e não é religião. Não é religião, é política. Nunca foi motivo para a briga em nossa região. Os extremistas religiosos agem em torno de uma causa e não sabem, ou nem percebem às vezes, que estão sendo instrumentos de política, de interesses econômicos, não estão agindo em nome da religião. Mauro, uma última para o nosso convidado. Reni, até que ponto essa questão do Oriente Médio ser uma região que pode ser o palco de disputa de outras potências, isso ainda é atual, como o Sheikh falou? Isso é consequência de alguma coisa que já aconteceu no passado? Como é que a gente pode definir esse momento do Oriente Médio e a interferência disso no terrorismo mundial? O Oriente Médio é uma região importante, estratégica, é um ponto de ligação de partes do mundo. A história mostra, dentro da geopolítica, a gente fala que é uma zona fragmentada, onde você tem potências de fora, países de fora disputando o que está acontecendo ali. Você tem muitas diferenças étnicas, você tem muitas divisões, e isso sempre levou a crises e conflitos. Mas esses conflitos, eles existem internamente também. Se eles não existissem, não teria como as coisas chegarem onde elas chegam. Ou seja, existe ressentimento interno
dentro da região entre diversos grupos, seja os curdos com os turcos, seja sunitas, xiitas. Você tem uma série de divisões que são todas uma realidade ali dentro. E essa última guerra na Síria, ela é um produto da Primavera Árabe. E a gente tem que lembrar como que a Primavera Árabe começa. Ela começou na Líbia. Ela começou na Líbia com uma pessoa tocando até fogo, antes, né? na Tunísia. Na Tunísia. Então, mas era um vendedor insatisfeito. Um vendedor de frutas, Isso, com a sua condição fogo no econômica, próprio ele corpo. põe fogo nele. Isso desencadeia uma onda de protestos de uma população que é reprimida, vive sob uma ditadura e que sai às ruas. Então não foram armas do Ocidente que criaram aquilo, foram as próprias populações locais que saíram em busca dos seus direitos. E em alguns países elas foram reprimidas com violência massiva, que foi o que aconteceu na Síria, aonde o ditador, o Assad, ele sai massacrando a sua população. E aí você chega numa situação onde você tem alguém muito mais forte, massacrando a população, e a comunidade internacional assistindo aquele cenário, tem que tomar uma decisão. O que a gente faz? Ou a gente entra naquele conflito, e aí todo mundo vai dizer, interviram no conflito dos outros, é um problema. Ou assiste aquelas pessoas sendo massacradas, ou você dá meios para que aquelas pessoas possam se defender. E você tem que dar armas, porque eles estão sendo mortos pelo outro lado. Então, a situação do mundo é muito mais complicada. E as questões são profundas, não é tão preto no branco e tem um culpado. Tem dinâmicas muito difíceis, com decisões morais super complexas. Obrigada, professor Henny, muito obrigada. Obrigado. Eu queria ouvir do Sheikh uma mensagem de paz, porque o mundo, para mim, o planeta é um só. E somos todos seres humanos. E somos iguais, para mim. Eu queria ouvir uma mensagem de paz do senhor para essa Olimpíada, para o Brasil e para todos que estejam ouvindo. رسالتي إلى دولة البرازيل أنها دولة عادلة فلن يقع فيها أي إرهاب أبدا لأنها قدمت الجميل لكل ضعيف ولكل مظلوم فعلى كل ضعيف وكل مظلوم أن يرد الجميل بالحفاظ على أمن هذا البلد العظيم. A nossa mensagem para o Brasil, que seja um país sempre pacífico e viva em paz, porque é um país que respeita a todos, recebe a todos de braços abertos e dá acolhimento a todo mundo que precisa. Então, esperamos que nunca aconteça e temos certeza que não vai acontecer nada de mal, porque é um país que abre seu coração, suas portas e seu peito para o mundo inteiro. Jamais poderá sofrer um atentado terrorista como esse, e para um povo maravilhoso onde nós vivemos, sempre em paz. Esperamos que todo mundo também participe nesse sentimento de paz para todos. Que bom. Que Alá nos proteja a todos, então. Vamos para mais um intervalo comercial, a gente já volta com a banda.